Olá, pessoal, boa noite. Boa noite não, né? Boa tarde. Hoje, dia 9/10, teríamos mais uma aula referente às instalações elétricas industriais. Só que hoje nós vamos num congresso aqui na nossa região, voltado, né, à nossa área ali, para formação docente. E eu não vou conseguir ministrar essa aula de forma ao vivo, né? Eu já até solicitei para o monitor que ele entrasse em contato com vocês, para que vocês, né, não tivessem prejuízo com relação ao conteúdo, mas eu vou estar disponibilizando aqui para vocês uma web aula gravada. Lembrando que eu já tenho, né, todo o curso de vocês de forma gravada aqui, ó. Um exemplo de uma turma que já aconteceu. Essa aqui, ó, uma turma que era de lajeado, né? Aqui, ó. Então, tem aula de controladores lógicos programáveis, conceito de inversor de frequência, simulação, né, com inversor de frequência, conceito de software start, né, simulação. Então, já tem alguns conteúdos gravados. Então, eu vou estar disponibilizando para vocês uma aula que foi gravada de uma turma da região de vocês, com o mesmo conteúdo que seria ministrado, mas de forma gravada. Qualquer dúvida que surja no momento que vocês assistirão, né, a aula, pode mandar mensagem no chat, a gente pode entrar na próxima aula também, conversar sobre a aula que vocês estarão assistindo, beleza? Então, espero que vocês gostem da aula, espero que vocês entendam e qualquer coisa eu estou à disposição. Valeu, pessoal, e até a próxima. Preparei aqui um slide para justamente, né, explanar com vocês aí essa parte construtiva do inversor de frequência para a gente entender como é que ele funciona internamente, os conceitos, né, de velocidade, né, de RPM do motor por conta da frequência. Então, tem essas características, tá? Então, vamos começar aqui. Então, a gente vai abordar hoje sobre o inversor de frequência, né? Tem uma parte mais introdutória dos conceitos. Posteriormente, vou mostrar alguns cálculos, né, inerentes aí ao inversor de frequência, o porquê dele existir, né? O motivo dele existir por conta da parte construtiva dos motores, né? Do motor trifásico. Então, ele funciona, né, pela variação de frequência ou do fluxo dos elétrons, né? Na mudança de polaridade dos elétrons, né? Então ele tem um ciclo que ele vai para frente ali, um vai para trás e aí ele muda a polaridade e permite com que o motor, né, tenha um movimento de rotação, tá? Então o inversor de frequência é um aparelho eletrônico, tá? Então muitas vezes teve um processo seletivo aqui do Senai que ele falava assim, ó, explicar era aula expositiva sobre partidas eletrônicas. Aí teve uns dois alunos que veio e falou sobre partida elétrica. Qual que é a diferença, né, das duas partidas eletrônicas e elétrica? Elétrica é aquela utilizando contator e as lógicas, né, de contato normalmente aberto e fechado. E eletrônica é partida que tem componentes eletrônicos. Então tem ali um transistor para fazer o controle, né, do PWM, de pulsos, né? E a gente, como exemplo, né, a gente traz aí tanto o software starter, inversor de frequência, né, até mesmo o CLP, né, mas normalmente o CLP é só uma ferramenta de lógica, mas ele também utiliza, né, equipamentos eletrônicos para fazer esse controle. Então a gente tem que ter esse conceito bem definido de partida eletrônica e partida elétrica, tá? Então ele tem a função de controlar a velocidade de um motor elétrico trifásico. Esse tipo de controlador aciona um motor elétrico e promove a variação da frequência e da tensão que é fornecida a esse motor, dominando a sua velocidade e a potência consumida, tá? Então, quanto maior a potência de alimentação do motor, maior a corrente que as bobinas elas vão receber, né? E maior seria o consumo, né? Mas também quanto maior esse consumo, maior o torque também, né? Então, ele vem também como essa ferramenta de controle de potência, né? Às vezes você tem um equipamento que não necessita de uma tensão tão alta, ele já consegue girar, né? Às vezes ele está uma esteira que não está carregando algo tão pesado, você consegue fazer essa diminuição de potência, né? Baseado, né, nesse controle de amplitude de tensão, tá? E a frequência, né, normalmente essa amplitude de tensão, ela controla a potência, né? É igual a gente viu lá em partida estrela-triângulo. Você tem lá, quando o motor parte, ele parte em estrela, ele parte numa menor tensão, né? Ele alimenta ali com fase neutro, né, que é o neutro criado na bobina, e ele tem uma menor alimentação. Aí a bobina consome menos, né? O motor consome menos corrente,
Então, ele tem essa proporção de potência é a tensão vezes a corrente, então, teoricamente, o consumo vai ser menor. Tá? Então, se você controla a tensão, você controla a potência do motor, o torque do motor. Se você controla a frequência, que é a quantidade de inversão, né, de fluxo dos elétrons, você controla a velocidade, tá? Então, assim, ele garante que o motor trabalhe em diferentes velocidades sem a necessidade de uso de meios mecânicos, né, como polias, válvulas e redutores. Né? No caso de motores que não são controlados por inversor de frequência, eles trabalham na frequência da concessionária, que é os 60 Hz. Então, ele tem essas funções. Então, é um equipamento extremamente útil para todo tipo e tamanho de empresa, de fácil aquisição e fabricado em diversos modelos, tamanhos e potências. Né? Então, atualmente já não é um equipamento tão caro assim, né? Quando a gente fala de orçamento de indústrias, né? Agora, se for para você comprar como pessoa física, né? Sem um objetivo específico, já se torna algo mais puxado no preço. Eita, tá mudando? Chega aí, mudou tudo. Vou voltar aqui. Então, qual que é a função do inversor? A função do inversor é variar a frequência da rede que alimenta o motor. Qual que é a nossa frequência? 60 Hz. Assim, alterar a velocidade de rotação desse motor. E essa mudança de frequência ocorre na faixa aí de 0,5 Hz a 400, né? Mas não é indicado, né, que você trabalhe. Normalmente os motores eles são construídos para trabalhar na frequência da concessionária. Então, normalmente você tem que controlar ele com a frequência menor. Tá? Então, outra tarefa atribuída a ele é manter o torque constante para não provocar alterações na rotação quando o motor estiver com carga. Sem esse controle, o motor gira em velocidade máxima e fixa. São os casos lá da partida direta, o sistema de reversão, né, e os outros métodos de partida. Com ele, o giro do motor é acelerado ou reduzido conforme a necessidade. É o que a gente fala, né, que é o tempo de aceleração e o tempo de frenagem de um motor. Né? E isso ele usa esses tempos controlando essa frequência. Então, quanto mais rápido você quer partir um motor, na teoria, né, mais potência, mais tensão ele joga ali no eixo do motor. E vice-versa, né? Quanto menos, menor é a potência que ele joga. Tá? E para fazer a frenagem, ele também utiliza, né? Normalmente ele é realizado, né, um processo de frenagem, só que não é por corrente contínua. Ele utiliza ali uma frenagem feita baseada numa tensão do sistema de corrente contínua, né, por resistor. Então, quando ele vai frear, quando o sistema ele não freia automaticamente, ou ele tem um equipamento em cima da esteira que ele vai ter, né, a tendência de continuar no seu movimento, né, então ele vai ter ali uma sobretensão. Né, e essa sobretensão ela vai, né, para o barramento de corrente contínua e na teoria, né, tem lá um sistema que você coloca um resistor e toda aquela sobretensão que ele gerou no inversor de frequência, ele é jogado lá no resistor de frenagem, né? O que a gente chama de resistor de frenagem. Tá? O trabalho de aumentar ou diminuir a velocidade do motor a fim de atender às exigências da operação não seria possível utilizando apenas um redutor mecânico, né? Ou sistema de polia. Então, antes de entender como que é o sistema, como é que é montado, né, um inversor, a gente precisa entender os componentes que existem ali dentro. Tá? Então, resumidamente, é um sistema que pega corrente alternada, tá? Ele pega um sistema alternado, transforma em corrente contínua e depois transforma em alternado de novo. Só que ele transforma em alternado através de pulsos, né? Pulsos de corrente contínua, né? Então ele dá fica meio defeituoso, né? A senoide ali do sistema de corrente contínua. Mas para o motor, ele já atende, né? Então, assim, não tem tanto prejuízo quando a gente fala, né, de energia consumida. Tá? Então, depois desse processo, o sinal CA torna-se pulso com largura modulada. E quando a gente fala largura modulada, a gente consegue controlar o tempo de pulso positivo, o tempo de pulso negativo e a quantidade desses pulsos.
Então, terminando o ajuste de frequência e de tensão. Consequentemente, o controle da velocidade e do torque do motor. Sua estrutura nos ajuda a entender melhor o seu funcionamento. Ele se divide em os retificadores, que é o sistema que pega ali corrente alternada e transforma em corrente contínua. Então, ele tem um retificador de ponte retificadora trifásica. Então, é um retificador de onda completa, né? Assim, seus 6 ou mais diodos retificam a tensão de entrada trifásica da rede 60 Hz e depois fornece uma saída contínua com ondulação que seja corrigida por filtros, né? Então, a gente sabe que sistema trifásico ele tem uma defasagem ali de 120 graus, aí a gente tem, né, aquelas ondas trifásicas. Então, ele pega aquele ciclo, fluxo positivo do sistema trifásico e aplica, né, como ele tem ali é o que a gente chama de, deixa eu ver se eu lembro, né? Tem aquela quedinha, depois, acho que em alguma outra parte aqui ele fala, né, sobre o sistema ali que tem a queda, né? Então, ele vem e utiliza capacitores para corrigir, né, ou deixar o mais linear possível essa corrente contínua, tá? Tem o filtro, né, que seria o barramento CC, que suaviza as ondulações geradas pelo circuito retificador, que é justamente o barramento que eu falei para vocês. Tem os capacitores, né, elementos que compõem o filtro, corrige as ondulações também. E os inversores, né, que são os semicondutores, normalmente os transistores, né? Só que transistor é uma família grande, né? E dentro dessa família dos transistores, a gente tem os transistores de potência, que seria o SGBT, o IGBT, e outros elementos, né? Então, aqui a gente tem, ó, então aqui é a parte construtiva do IHM. Aqui a gente tem a parte de controle, aqui, né, que seria a IHM, que seria a interface homem-máquina, né, se a gente levasse ali pro nomenclatura desse termo, né, que é a interface homem-máquina, seria ali o supervisório, né, levando para termos gerais. É o supervisório, ou ele pode ser tanto controlado por supervisório ou por portas lógicas I/O, né? Dentro dessas portas lógicas, a gente vai fazer nas outras aulas simulações lá dentro do CAD-Simu. O CAD-Simu também tem, né, simulador de inversor de frequência, nós vamos fazer alguns exemplos lá. E ele utiliza também, né, a possibilidade de portas I/O, que seria a botoeira de emergência, pulsador, né, e as botoeiras chave seletora, tem essas possibilidades também. Então, como é que funciona? Normalmente a gente faz alimentação, né, alimentação trifásica, tem inversor de frequência que funciona também com bifásico. Por quê? Porque o intuito dele é pegar um sistema trifásico, um sistema senoidal, né, a gente chama esse ciclo daqui de senoide, passar ele pelos diodos, né? O diodo ele tem a função de somente passar o ciclo positivo, né? Por quê? Porque o diodo, né, ele tem uma camada interna que a gente chama de camada de depleção, que quando você passa no ciclo positivo, dependendo da fabricação dele, né, de silício ou de germânio, você tem lá uma camada que ele consome 0,3 volts. O que passa disso, ele passa no sistema, né? Ele tem esse consumo para fechar o contato dele, né? Sempre lembrando que é do anodo para o cátodo, né? É dessa parte aqui para essa parte aqui. E ele cria, né, só um ciclo positivo. Quando os elétrons, a gente sabe, deixa eu colocar aqui, a gente sabe que esse aqui é o ciclo positivo e esse aqui é o ciclo negativo. O que significa ciclo positivo? Então, os elétrons dentro de um condutor alternado, ele vem para cá e vem para cá. Então, na hora que ele vem para cá, né, no ciclo positivo, ele passa. Só que quando ele volta, ele não consegue voltar, ele não passa. Então, essa é a função do diodo, permitir a passagem no ciclo positivo e restringir essa passagem. Então, depois que ele faz isso, ó, ele permitiu somente a passagem do ciclo positivo, e quando a gente falou lá que seria um conversor de onda completa, justamente pegar o ciclo positivo, mas também pegar o ciclo negativo e transformar em positivo. Então, foi isso aqui que ele fez, ó. Pega o ciclo positivo e transforma esse ciclo negativo em ciclo positivo. Aí ele vem fazendo, né, esse processo aqui, ó, de sinal retificado. E em um momento, depois que ele retifica o sinal, ele vem e tenta linearizar. Por quê? Porque a gente tem, né, esse decréscimo aqui, ó.
tá? Tem um nome específico, deixa eu ver se eu me lembro aqui. Vamos ver aqui, ó. Retificador de onda completa. Me fugiu o nome agora. Tem um nomezinho que é quando a corrente cai. Vamos ver se nós encontramos aqui. Ripple. É esse aqui, ó. Acho que é assim que escreve. Ripley. Ó. Então tem isso aqui, ó, essa queda aqui a gente chama de ripple, né? Esse aqui, ó, aprenda a analisar o ripple da fonte, que é justamente aonde o capacitor consegue descarregar. Ó. Ele mostra, o ripple é esse processo aqui, ó, onde a gente alimenta o capacitor, ó, ele alimenta, carrega o capacitor. Quando o sistema cai, aí o capacitor ele está energizado, ele armazenou energia através de campo elétrico e ele vai descarregando aqui, ó. Aí no outro ciclo ele carrega de novo, aí depois ele descarrega. Aí esse processo aqui, ó, é o ripple, né? Então ele faz isso aqui, ó. Ele tenta linearizar para deixar o mais próximo de uma corrente contínua. E depois nós temos o elemento, né, que seria o elemento de chaveamento, tanto de chaveamento do ciclo positivo, quanto do chaveamento de transformar isso aqui em um ciclo negativo, né? Então, o processo do inversor é justamente isso. Pega aqui, ó, uma rede senoidal, né? Transforma ela, né? Pega ali, faz uma ponte retificadora para pegar o ciclo positivo, transformar em algo próximo a uma corrente contínua e depois ficar chaveando entre ciclo positivo e ciclo negativo. E quando a gente, né, dependendo da quantidade de ciclos positivos e negativos, a gente muda a frequência, né? Porque a gente tem, ó, algo próximo a isso aqui, ó, que seria a frequência, né? Esse aqui é o período é o tempo em que ele inicia até ele retornar ao início, né? Seria esse processo. Então, aqui a gente tem um período, né? E o tempo que ele faz isso é uma fórmula que eu vou mostrar para vocês, né? A frequência é 1 sobre o período. E a gente tem como calcular em quantos milissegundos demora para ele executar essa atividade. Então, quanto maior esse período, maior a frequência. Quanto menor esse período, menor a frequência, né? Então, se eu tenho um sistema assim, ó, então o período dele é um período mais curto, né? Esse período em segundos e a frequência em hertz, tá? Então, tem essas grandezas. Então, quanto mais ele executa, né, em esse sistema aqui, maior a frequência. E quanto maior a amplitude desse pulso, né, que ele consegue controlar a amplitude, aqui ele está, sei lá, com 50 volts. E aqui em cima, se ele gerasse, né, ele gera com 100 volts. Aí você consegue controlar o torque, né, do motor. Então tem essas características construtivas. Acho que aqui para frente ele explica novamente sobre isso. Então, aqui é o diagrama de funcionamento novamente, né? Eu expliquei ele de uma forma geral. Então, a gente tem um IGBT, né? Que é um semicondutor, ele é como se fosse um transistor, tanto é que eu coloquei isso aqui, ó, que é um transistor. Só que isso aqui a gente chama de IGBT, que é um transistor de potência, ele suporta potências maiores, né? Então, normalmente ele é quem está dentro ali do inversor, porque o inversor ele tem uma corrente muito alta. Se a gente colocasse um simples transistor normal, ele não suporta uma corrente tão alta. Então, ele é um semicondutor de potência, que é ali as características de chaveamento de transistores bipolares com alta impedância dos MOSFETs, apresentando baixa tensão de saturação e alta capacidade de corrente. O IGBT destaca-se por possuir alta eficiência e rápido chaveamento, tá? Então, ele consegue fazer esses chaveamentos aqui, ó, em nanosegundos, microsegundos, para conseguir, né, fazer aquelas frequências gigantescas, né? Igual a gente estava lendo lá em cima, de 0,5 a 400 Hz. Imagina uma frequência de 400 Hz. Seriam quantos pulsos, né, teriam que ser desenvolvidos ali para a gente conseguir uma frequência tão alta. Tá? Então, como é que funciona um transistor? Um transistor, a gente pode comparar ele com uma torneira, onde a gente tem os elétrons entrando aqui, ó. Na verdade, ele entra aqui no coletor, né?
Então, aqui ó, ele entra no coletor. Essa aqui seria o nosso registro, nossa base. Quando a gente injeta energia na base, a gente fecha os contatos aqui. Aí essa energia entrando pelo coletor, ela passa. Caso eu não envie energia para a base, ela funciona como se fosse uma torneira fechada. Então não vai ter água passando, ela vai ficar parada aqui até que eu gire. Se eu girar aqui e abrir o registro, ou se eu enviar energia aqui para a base, aí a minha energia do coletor vai ser a mesma que vai alimentar o meu circuito, tá? Ele tem essa característica construtiva. E a parte construtiva, né, a gente tem aqui, ó, L1, ela entra aqui, ó, então o ciclo positivo, né, do meu sistema, ele vai passar por aqui. Então vamos supor que aqui, ó, eu tenho um ciclo positivo, aqui eu tenho também um ciclo positivo, aí ele vai retificando. O bom de pegar um sistema trifásico é porque o sistema trifásico aqui seria um sistema monofásico. Aí depois a gente tem um sistema trifásico que está defasado em 120 graus e esse aqui mais 120 graus. O que vai ter? A gente vai ter um ciclo quase próximo, né, de algo contínuo já. Então o capacitor vai trabalhar pouco aqui, né? Diferente de eu pegar somente uma fase. Uma fase só, ela gera assim, ó. Então fica um tempão no ciclo negativo. Então, como é que vai ficar isso se eu transformar em um sistema positivo? Aí vai ficar aqui um, aí depois um tempo ele pega outro, e assim sucessivamente. Por que que esse sistema aqui ele consegue trabalhar com um bifásico? Porque o intuito dele é só pegar isso tudo e jogar em um barramento só de corrente contínua, né? Então, se eu tenho um sistema bifásico, eu tenho isso aqui, né? Igual eu mostrei para vocês, ó. Aí eu tenho esse aqui. Então, como é que seria? Esse aqui é o CA bifásico. Esse aqui é o CA monofásico e esse aqui seria o circuito alternado trifásico. Então, como é que se tornaria? A gente pegaria esse fluxo, aí esse aqui. Aí ficaria um tempinho sem esse e esse. Também ficaria um pouco mais fácil para o capacitor consertar, né? O capacitor ia descarregando aqui, ó. Então, aqui é o capacitor descarregando, aqui é o capacitor descarregando. Então, ele também conseguiria alimentar esse barramento de corrente contínua aqui, tá? Aí depois, né, da gente ter um barramento, temos aqui o capacitor para consertar. Aqui chega algo próximo a uma corrente contínua. Tá? Aqui chega a corrente contínua do ciclo positivo e aqui chega a corrente contínua do ciclo negativo. Por que que ele aqui está virado? Então, quando ele estiver no ciclo positivo, ele passa aqui, porque significa que os elétrons estão subindo. Quando ele estiver no ciclo negativo, ele vai retornar. Então, ele consegue passar pelo ciclo negativo aqui. E aqui a gente tem um elemento de lógica, né, interna, são microcontroladores, microprocessadores lá dentro, que ele vai controlar o chaveamento. O que eu falei para vocês? Esse aqui é a base. Então, se eu enviar um pulso de energia aqui, aí eu permito a passagem de energia aqui. Se eu enviar um pulso de energia aqui, eu permito a passagem. Então, dentro desse processo aqui, ó, seriam aqueles processadores, né, microprocessadores, como se fosse ali de um computador, enviando sinais. Deixa eu só beber uma água aqui, peraí. Então, seria aquele processo, né? De microcontroladores enviando sinais, e esses sinais aqui, ó, eles são sinais contínuos, né? Então, são vários pulsos contínuos. E a gente tem um nome que fala, né, que é o data cycle, que é justamente a largura desse pulso. Quanto mais largo esse pulso, mais potência também vai ter no motor. Se for os pulsos mais fininhos, ele vai ter menos potência. Se for um pulso mais largo, né, que seria a largura do pulso, aí a gente tem outro data cycle, né, que seria o quanto de potência a gente está enviando para o sistema também, além de poder fazer esse controle com a amplitude, né? Então a gente pode tanto controlar a amplitude do pulso quanto a espessura, né, do pulso, né? Pulso mais fino, a gente fala, né, que é mais próximo do 0% de data cycle. Quando o pulso é mais grosso, né, aqui ó, tem pouco espaço entre os pulsos, a gente fala, né, que é mais próximo do 100%, né? Então tá mais próximo da alimentação 100%. Se eu estou enviando aqui 220, meu data cycle está perto do 100%, então aqui eu vou ter, né, uma diferença de potencial mais próxima de 220.
tá? E aqui, né, é ligado lá no motor. Então, ele consegue gerar vários pulsos positivos e pulsos negativos. Aí que entra, né, as fórmulas que eu falei para vocês, ó. A relação física de frequência e período, né? Como é que é? Nós temos uma fórmula muito importante, que é essa aqui, ó. Então, ela cai com frequência em concurso público, que é justamente para você calcular o período ou frequência de uma onda, né? Uma onda alternada. Então, eu já vou ensinar para vocês, porque vocês não podem sair daqui falando que não aprendeu, né? Do curso em eletrotécnica, né? Não dessa aula em si. Então, o que que a gente faz, né? Frequência. A frequência, ela é dada em hertz. E o período, ele é dado em segundos. Então, é em quanto tempo a gente demora para fazer um ciclo, né? Então, aqui, ó, ele chama esse valor aqui, ó, de tensão de pico, né? Que seria um valor de amplitude. Ele chama o do início de um ciclo até o final do ciclo, a gente chama de período, que é quanto tempo ele demora para fazer um ciclo. E esse valor, ele é inversamente proporcional, né, à frequência. Então, aqui tem um exemplo, ó, exemplo de cálculo de frequência pelo tempo. Então, lá no concurso de vocês vai ter isso aqui, ó, vai cair isso aqui, no processo seletivo vai cair isso aqui. Então, lembrar, frequência é o inverso de período, ou período é o inverso de frequência. Então, se eu fosse manipular essa fórmula, eu ia passar tempo para cá e frequência para cá. Então, ia ficar isso aqui, ó. Então, não tem como errar, né? Se o tempo tiver aqui a frequência aqui, eu só mudo, né? O 1 ele vai ser padronizado aqui em cima. Então vamos lá, ó, ele tem aqui uma oscilação de 0,28 segundos. Então qual que é a frequência? Ele demora 0,28 segundos para iniciar e terminar um ciclo, né? Um ciclo positivo e negativo. Então qual que é a frequência de um pulso de uma corrente alternada que demora 0,28 segundos para finalizar um período. Aí eu tenho que colocar na fórmula. Então, para descobrir a frequência, frequência é igual a 1 sobre o tempo. Tempo dado em segundos. Professor, se eu tiver em horas, aí eu tenho que transformar em segundos. Multiplico por 60, divido por 60 e depois divido por 60 de novo, né? Aí eu vou ter o tempo em minutos, em segundos. Então, é importante você levar em consideração que período sempre em segundos, frequência sempre em hertz. O resultado disso, então, dá 3,57 hertz. Se eu iniciar um ciclo, né? E finalizar ele em 0,28 segundos, então o meu sistema ele tem 3,57 Hz, né? Que é como é que a gente chama a nossa frequência. Se a gente fizer esse exemplo, né? Quanto tempo demora, então, para realizar a nossa concessionária, né? Tem 60 Hz, né? Ela fornece para a gente uma frequência de 60 Hz na rede alternada. Então, quanto tempo demora para iniciar e finalizar um ciclo? Que é o elétron ir para frente e para trás. Quanto tempo? Então, vamos fazer essa conta, ó. Eu quero saber o tempo, mas a minha fórmula, teoricamente, é 1 sobre t. Vou utilizar, então, né, fazer a substituição. O que estava dividindo passa multiplicando. Então, fica t vezes f é igual a 1. Mas aí eu quero t, então o que estava multiplicando passa dividindo. Então, a minha fórmula final é essa que eu mostrei para vocês anteriormente. 1 sobre f. Então, vai ser quanto? 1 sobre 60. Então, vamos ver quanto que dá isso aqui? Quanto tempo demora para o elétron subir e descer, ou ir para a direita e para a esquerda dentro de um condutor? Isso acontece fisicamente dentro de um condutor. Vamos ver quanto tempo. Ó. 1 dividido por 60, então vai ser em 0... Oxe, aqui ele até sumiu com o que eu tinha colocado. Vou colocar só a fórmula. Ó. Vai ser 1 sobre 60. Vai ser 0,16. Vou arredondar. Aí eu coloco um 7 aqui. Faltou um 0, né? Deixa eu apagar aqui e vou fazer falta. 0,0167.
segundos, né? Porque esse valor, se eu estou calculando tudo certinho, se esse aqui está em hertz, o valor que eu tenho aqui é em segundos, tá? Então, beleza, aqui deu segundos. Esse número ele é bastante famoso, tá? Quando a gente vai fazer cálculo, ele é bastante utilizado, para quem quiser fazer cálculo utilizando 60 Hz. Isso aqui é bem conhecido. Só que ele não é conhecido, vou colocar segundo aqui, ó, porque eu coloquei aqui em... Esse 5 está parecendo S, né? Então, vamos mudar agora para de segundos para milissegundos. O que, que eu faço para transformar esse valor em milissegundos? Multiplico por 1000. Então, eu tenho esse número aqui, ó, que é um número muito conhecido aí do pessoal da elétrica, que é 16,7 milissegundos. Então, lá na sua tomada, né, agora, o elétron está indo e voltando nesse ciclo aqui, ó, que se inicia aqui, ó, na ida do elétron e a volta do elétron aqui, ó, no ciclo positivo, em 16,7 milissegundos. Então, aí você vai contar, né? 16,7 mais 16,7, ou se você colocar isso aqui, ó, e dividir pela quantidade, por, sei lá, 1 minuto, 60 segundos, você vai saber em quantas vezes o ciclo vai e volta, dividido por 60. É dividido? Dividido por 60. Você vai saber a quantidade de vezes, né? Que que o elétron, né? Na verdade, aqui, ó, por segundo, né? Então, seria aproximadamente 27, né? 27 vezes. Porque aqui eu coloquei 16,6 por segundo, ó. 0,016,7 dividido por 60. Então, aqui, ó, é 10 vezes... É, 2,78 vezes 10 elevado a menos 4. Então, é vezes, né? 0,016 vezes 60. Então, em 1 milissegundo é aproximadamente essa quantidade de vezes aqui, ó, que ele começa e termina o ciclo. Tá? Então, é basicamente assim que a gente calcula, né, frequência e período. Então, voltando, né, a gente já entendeu aí esse processo. Para evitar o acionamento brusco, né, então a gente tem aí as rampas de aceleração. Então, é para preservar o equipamento. O inversor de frequência ele tem essa capacidade, né, de controlar em quanto tempo você quer acelerar um motor. Então, se o seu processo ele tem que ser um processo de aceleração sutil, às vezes você tem uma lata lá, uma lata vazia, né, na esteira, e essa esteira ela tem que arrancar sutilmente, senão você vai virar as latas tudo lá de cima da esteira. Aí você faz esse processo, né? Então, não, beleza, eu posso partir esse motor com 10 segundos. Então, para ele chegar numa rotação que eu defini, né, nos hertz que eu defini, vai demorar 10 segundos. E para frear também, não pode ser uma frenagem muito brusca. Vou frear em 10 segundos também, aí ele consegue fazer esse controle, tá? Ele consegue reduzir também o consumo de energia, né? Você consegue diminuir a potência por conta do controle de tensão, né? Então tem essas opções, tá? Partida que não precisa, partida que não envolvem uma precisão, né? Tipo ventilador, compressor, bombeamento de controle de vazão. Você pode, né, ter uma economia de energia para você não ter uma corrente de pico, né? Tão grande. Você pode partir ele ali, ó, com tranquilidade, com 10, 15 segundos, porque você não precisa dar uma precisão tão grande, como se fosse uma esteira de precisão. Você tem que parar exatamente os elementos nos pontos, né, que os sensores identificarem. Tá? Temos alguns tipos, né, de motores também, né? Temos os motores síncrono, né? O motor síncrono, ele tem a rotação dele diretamente ligada à velocidade da frequência, né? Então, a rotação, né, o campo magnético gerado pela frequência, ela vai ser igual à velocidade do estator. A velocidade do estator vai ser igual à velocidade do motor elétrico. Então, síncrono, estator, ele gira na mesma velocidade do rotor. Não, o rotor gira na mesma velocidade do estator. E, por outro lado, a gente tem, né, os assíncronos, né? Quando a gente volta aqui no síncrono, qual que é o benefício, né? Ele tem uma aplicação que é alta precisão de velocidade.
né? Então, se eu estou gerando lá uma frequência de 60 Hz, eu tenho certeza que o meu rotor ele tem a mesma frequência da concessionária, né? O que eu defini no meu inversor de frequência. Tá? Então, essa é a vantagem dele, ele tem uma precisão maior. Tá? Já temos outros tipos de motores, que são os assíncronos, que é também conhecido como motor de indução. Né? Ele tem uma velocidade, o rotor dele gira um pouco, numa velocidade um pouco menor do que o campo magnético, né? Por quê? O campo magnético gerado pelo estator. E por quê? Porque, né, ele tem o que a gente chama de escorregamento, tá? Então, quando você não precisa com tanta precisão de precisão na velocidade, né, e nem no controle dessa frequência, aí você utiliza o assíncrono, né? Normalmente o assíncrono ele é mais barato, tá? Então, a principal diferença dos dois é que o síncrono ele requer um dispositivo de controle externo, como um conversor de frequência, para ajustar a velocidade, enquanto um assíncrono é autorregulado e ajusta a velocidade de acordo com a carga, né? O síncrono, se você liga ele e ele não consegue girar, ele vai enfrentar um problema. Agora não, o assíncrono não. Se você ligou, ele não conseguiu girar porque está muito pesado o rotor, ele consegue, né, ter um escorregamento para depois começar a partir. Tá? Então essa é a diferença principal dos dois tipos, né? O síncrono roda na mesma frequência do estator. O assíncrono, ele não roda, né, na mesma frequência do estator, porque ele tem o que a gente chama de escorregamento. Né? Aqui, ó, tem um vídeo, né, que explica esses processos. Vou colocar aqui. Eu acho que não está dando para ver o áudio. Eu vou parar de compartilhar e compartilhar com áudio. E vou compartilhar aqui com vocês e vou colocar, tá? Mais comumente usadas. Eles são mais baratos, resistentes e fáceis de manter comparado às suas alternativas. Neste vídeo, nós iremos aprender o funcionamento de um motor trifásico com gaiola de esquilo. Ele tem duas partes principais, o estator e o rotor. O estator é a parte estacionária e o rotor é a parte rotativa. O estator é feito através de lâminas de aço finas com ranhuras com alta permeabilidade dentro de uma carcaça de aço ou ferro fundido. O enrolamento é colocado em ranhuras no estator. Quando uma corrente alternada trifásica passa através dele, algo muito interessante acontece. Ele produz um campo magnético rotativo. Para melhor entender este fenômeno, considere um enrolamento trifásico simplificado com apenas 3 bobinas. Um fio, sendo atravessado por esta corrente, produz um campo magnético em volta dele. Agora, para este arranjo especial, um campo magnético é produzido por uma corrente trifásica, como é mostrado. No instante particular, com a variação da corrente, o campo magnético toma uma diferente orientação. A partir dessas 3 posições, fica claro que é como um campo magnético de força uniforme rodando. A velocidade de rotação do campo magnético é conhecida como velocidade síncrona. Suponha que você está colocando um condutor fechado dentro dele. Uma vez que o campo magnético é flutuante, uma força eletromotriz irá ser introduzida no circuito de acordo com a lei de Faraday. A FM irá produzir uma corrente através do condutor fechado. Então, acontece que a corrente está circulando no condutor fechado dentro do campo magnético. Isto produzirá a força magnética no condutor fechado, de acordo com a lei de Lorentz. Então, o condutor fechado irá começar a rotacionar. Um fenômeno semelhante acontece dentro de um motor de indução. Em vez de um simples condutor fechado, algo muito semelhante a uma gaiola é usado. Uma corrente trifásica alternada, passando através do enrolamento do estator, produz um campo magnético rotacional. Então, como no caso anterior, a corrente será induzida nas barras da gaiola, cujo está em curto com os anéis, e esta irá começar a girar. Este é o motivo que este motor é chamado de motor de indução. A eletricidade é induzida no rotor por indução magnética ao invés de uma conexão elétrica direta. Para melhorar a indução eletromagnética, lâminas de ferro isoladas, que são pequenas fatias de ferro, certificam que a corrente de Foucault será mínima. Esta é outra grande vantagem do motor de indução trifásico. Ele mesmo se dá a partida.
Você pode perceber que o campo magnético e o rotor estão girando. Mas em que velocidade o rotor gira? Para obter essa resposta, vamos considerar diferentes casos. Considere um caso em que a velocidade do rotor é a mesma velocidade do campo magnético. Uma vez que ambos giram à mesma velocidade, os condutores vão sempre experimentar um campo magnético constante. Assim, a FM e nem a corrente serão induzidas, significando zero de força nas barras do motor, de modo que o rotor vai gradualmente desacelerar. Assim que o rotor desacelera, ele vai sentir um campo magnético variante. Assim, a corrente será induzida e a força irá aumentar novamente e o rotor irá acelerar. Resumindo, o motor nunca poderá acelerar até a velocidade do campo magnético. Ele gira numa velocidade específica, cuja é minimamente menor que a velocidade síncrona. A diferença entre as velocidades síncrona e a velocidade do rotor é conhecida como escorregamento. Forças rotativas mecânicas são transferidas por meio do eixo. Em suma, em um motor de indução, a energia elétrica é introduzida pelo estator e tirada do motor. A rotação mecânica é recebida do motor. A perda de energia durante a operação do motor é dissipada em forma de calor. Então, um ventilador na outra extremidade ajuda a resfriar o motor. Bom, muito obrigado e até mais. Então, o vídeo ele mostra aí algumas características construtivas, né, do motor para entender essa parte de acionamento, de fechamento, né, o que que é um rotor, o que que é um estator. E aqui a gente mostra alguns cálculos, né, que também são bastante cobrados aí na parte de concurso e processos, né? Então, esse curso, né, ele é bom por causa disso, né? Lá no presencial você vai aplicar algumas práticas voltadas aos sistemas, né? Você vai pegar um motor assíncrono, fazer algumas instalações, parametrização de inversor, e aqui você aprende a parte teórica, né? Seria necessário para você passar num processo seletivo e num concurso posteriormente, porque querendo ou não, só a parte prática ela não é o suficiente, né? Além da parte prática, tem a parte social, tem a parte é, pedagógica também, né? Que você tem que desenvolver essa parte mais de conceitos, né? Então é importante que você tenha todas essas partes para conseguir um desempenho profissional, tá? Então aqui, ó, por sua vez, tem um princípio fundamental baseado no campo girante, elétrico girante, que surge quando é alimentado por uma corrente alternada aplicada nos polos desse motor, que eles são defasados em 120 graus. A velocidade na qual o motor trabalha, chamada de velocidade síncrona, é formada pelo campo elétrico girante. Ela é determinada em função do número de polos do motor e em função da frequência que chega na entrada do motor. Tá? Então, essa velocidade ela está diretamente ligada, né, à quantidade de polos do motor, que é a parte construtiva, e à frequência. Matematicamente falando, a velocidade síncrona, que foi denominada como ns, opa, é o produto de 120 vezes a frequência em hertz dividido pelo número de polos do motor, tá? Então, aqui, a nossa velocidade síncrona, tá? Então, velocidade síncrona, ela é calculada em motores síncronos, tá? Ela é igual a 120 vezes a frequência, que é a frequência que você aplica. Então, quanto maior essa frequência, maior a velocidade. Quanto menor essa frequência, menor a velocidade, né? E também, quanto maior essa quantidade de polos, menor vai ser a velocidade síncrona, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando eu tenho vários polos, eu tenho pouco RPM. Quando eu tenho menos polos, eu tenho mais RPM. Então a gente vê essa proporcionalidade inversa aí, tá? Então, frequência, quanto maior minha frequência, maior minha rotação e, consequentemente, quanto menor, menor a rotação. Quanto mais polos eu tenho na parte construtiva, menor minha velocidade síncrona, tá? Então, ele tem uma parte de frequência diretamente proporcional e número de polos inversamente proporcional, tá? Então, aqui ele mostra, né, ó, frequência para 60 Hz. Então, o número de polos. Um motor de dois polos, se a gente jogar lá no cálculo, né, não precisa nem. Deixa eu já colocar o. Deixa eu selecionar uma caneta aqui. Agora eu vou colocar aqui. Então, aqui, ó. Se a gente jogar lá na fórmula. Eita.
Aqui. Você jogar lá na fórmula, né? Então, isso aqui é uma tabela, mas eu tenho minha fórmula que ela consegue definir. Então, NS, que é a velocidade síncrona, vai ser duas não, porque 2 é lá embaixo, né? A quantidade de polos. Então, vai ser 120 vezes a frequência, né? Nesse caso, 60 Hz, dividido pelo quantidade de polos. Se a gente fizer esse cálculo aqui, a gente vai achar então que deixa eu fazer fora aqui, ó, NS é igual a 120 vezes 60 dividido por 2. Então, eu vou encontrar 120 vezes 60 dividido por 2, 3.600, né? Então, 3.600 RPM. Se eu tiver mais, né, 8 polos. Então, se eu tivesse aqui 8 polos, seria dividido por 60, que é a frequência padronizada pela rede, por 8. Vamos ver quanto que dá. Então, vai ser 120 vezes 60 dividido por 8, 900 RPM. Foi esses valores que ele deu. Aqui ele faz, né, a mesma coisa, só que com 50 Hz. Só que eu não quero fazer com esses dois valores padronizados pela rede, não. Vamos supor que você tem um motor síncrono e você está fazendo um controle de rotação dele com um inversor de frequência, né? E você precisa lá de uma frequência de, sei lá, de uma rotação de 200 RPM. Como é que você encontra? Aí essa aqui se torna minha incógnita, né? Que eu preciso da minha rotação síncrona, tá? Então, supondo que eu tenha que ter uma rotação de 1.000, né? Um valor padronizado aqui de 1.000 RPM. Como é que eu faço? Vai ser 1.000 é igual a 120 vezes a frequência que eu preciso descobrir para setar lá no meu valor e preciso saber a quantidade de polos. Vamos colocar 2 aqui, né? O que estava dividindo passa multiplicando, vai ficar 2.000 é igual a 120F. Aí esse aqui que estava multiplicando passa para o outro lado como? Dividindo. Então vou jogar isso aqui, ó, para cá. Então vai ficar como? Vai ficar F, a frequência que eu tenho que setar lá no meu inversor vai ser igual a 2.000 dividido por 120. Então vai ser 2.000 dividido por 120. Então, vai ter que ser uma frequência de 16 Hz para ter uma rotação de aproximadamente 1.000 RPM. Então, é baseado nessa forma que a gente consegue definir, né, a velocidade do nosso sistema. E para motores assíncronos, a gente tem que levar em consideração o escorregamento, né? E esse escorregamento, normalmente, ele vem na plaqueta do motor, a porcentagem, mas a gente consegue descobrir ela também, que é o quê? É essa fórmula aqui, ó, que é a velocidade síncrona menos a velocidade medida, né? Então, você tem uma velocidade medida e vai fazer esse valor. Então, lá, a velocidade síncrona dele é de 3.600, seria um motor de 2 polos. Aí eu medi lá com um medidor de RPM, né? E ele deu lá 3.528. Então, eu sei que a minha velocidade real é 3.528 e eu vou dividir, né? Eu faço a subtração desse, divido por 3.600, que seria a minha rotação síncrona, e multiplico por 100%. Aí eu vou encontrar, né, a porcentagem de escorregamento do meu motor. Alguns elementos, né, que ficaram faltando ali na aula dos conceitos, né? Então, basicamente, a gente conversou um pouco, né, sobre essa parte construtiva, alguns cálculos voltados, né, a essa parte de correlação de rotação por minuto com a frequência, né? Fizemos ali alguns cálculos, utilizando a fórmula, né, que seria ali 120 vezes a frequência dividido pelo número de polos para a gente descobrir qual que é a rotação do motor. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre alguns, né, um tipo, né, na verdade, de inversor, algumas configurações deles.
Lembrando que vocês já fizeram, né, lá no presencial algumas parametrizações de inversor de frequência. Então, eu trouxe aqui alguns, né? Esse aqui é um exemplo de inversor de frequência. Esse inversor de frequência aqui é da WEG. Lembrando que cada inversor de frequência ele tem, né, suas características gerais, né? Então, você tem que pesquisar o modelo, ir lá no datasheet, olhar a numeração das padronizações. É importante que vocês façam, né, essa análise, tá? Então, basicamente aqui a gente tem, né, esse CFW500 e alguns parâmetros, né, que foi retirado lá das configurações do datasheet desse inversor, né? Então, basicamente, o que são essas parametrizações? Parametrização é onde a gente define tanto os valores, né, construtivos do motor para o nosso inversor fazer análise, né? Então, o inversor também trabalha como um sistema que consegue analisar a corrente, velocidade, né? Ele consegue fazer essa análise e definir, né, fatores importantes, que são fatores de tempo de aceleração, tempo de desaceleração, o tempo de frenagem, né, aplicando ali, às vezes, aqui que a gente entende, né, por que que você falou lá, professor, sobre frenagem por corrente contínua? Uma das formas, né, que o inversor de frequência ele utiliza, né? Uma das estratégias do inversor de frequência para ele se manter parado, né? Ou para usar o sistema elétrico como um sistema de frenagem, ele utiliza também, né, esse conceito de não ficar trocando a polaridade do sistema. Ele fixa, né, o estator em uma polaridade só e acaba que a gente usa aquele conceito físico, né, dos opostos se atraem e ele fica, né, acaba sendo ali atraído e travando o nosso rotor, né, que é justamente a intenção do motor gerar um campo girante do estator no rotor e a gente faz, né, esse processo para evitar que o motor ele gire sem que você precise, né? Então ele tem um controle maior, né? Então tem vários parâmetros, né? A gente vê aqui ó, alguns parâmetros. Esses parâmetros aqui, ó, são definidos pela plaqueta do motor, né? Que a gente define ali a referência de velocidade, velocidade de saída, né? Todos esses valores, né? Em RPM, corrente do motor, tensão do barramento CC, lá a gente está falando do inversor, frequência de saída, né? Do nosso inversor, fator de potência, esse fator de potência vai estar lá no seu motor, né? Na plaqueta do motor, mostrando ali também, né? A gente pode fazer a correlação. O fator de potência é a mesma coisa do cosseno φ, né? Que é isso que normalmente vem escrito lá na plaqueta. Temos aqui, né, o tempo de aceleração, que é o parâmetro 100, parâmetro 101, tá? Então, cada um tem os seus ajustes, né? Já tem alguns ajustes de fábrica, que são basicamente identificados, né? Todos esses aqui ó, são do grupo de leitura do motor, do inversor. Então, o inversor, na verdade, ele consegue fazer a leitura desses valores, né? Outro exemplo aqui é esse CFW09, né? Ele tem essa aparência aqui com alguns elementos, elemento liga, desliga, o jog, né? Que seria um ajuste fino, né? De rotação do motor. Temos ali os botões, né? Para você fazer programação e assim, né? O botão de ajuste para cima e para baixo para você encontrar os valores de parametrização. Temos aqui algumas ligações, né? Por padrão, elas são bem semelhantes, mas lembrando, né? Não são iguais. A gente tem dois blocos, né, principais, que são os blocos de borne de controle, que é onde a gente coloca as botoeiras, né? Quando for o caso, coloca as entradas analógicas, quando também for o caso fazer um controle utilizando entradas analógicas. E temos os bornes de potência, que é onde a gente utiliza faz alimentação com as fases, né? Se for o sistema trifásico, que é RST, e a alimentação dos motores, né? UVW, e aqui outros elementos, que é justamente para a gente colocar aquele resistor de frenagem, né? Que eu cheguei a citar para vocês, tá? Aqui, ó, ele fala, né, a numeração dos bornes de controle. Por padrão, a gente tem aqui essa numeração, do 1 ao 6, né? Nesse exemplo que eu mostrei, nesse modelo que eu mostrei,
isso aqui é a informação toda do datasheet, tá? São bornes que normalmente são para sinais digitais. O que são sinais digitais? Sinais de on-off, né? Então, é ligado ou desligado. Então, quando a gente fala, né, DI1, são sinais digitais, que é só 0 e 1. Então, normalmente, o sinal DI1, ele traz a informação de giro, né? Quando você alimenta a entrada DI1, significa que você quer que seu motor gire, né, para um sentido. Quando você alimenta a DI2, normalmente é para mudança de giro, né? DI3 prioritariamente ele não tem função, você pode definir uma função, normalmente é para parada ou frenagem que você define essas funções. Todas essas funções são definidas, né, pelo modelo do inversor, pelo fabricante lá no datasheet dele. Você pode, ele te informa quais são as funções possíveis, né, dessas entradas. O DI5 jogue, né, quando você quer fazer um ajuste fino de forma remota. Aqui, DI6 seria, né, quando você quer fazer um sistema utilizando duas rampas. E rampa, a gente sabe que é a rampa de aceleração ou de desaceleração, tá? Aqui ele mostra as especificações. Então, todas essas entradas, elas são entradas digitais isoladas. Elas podem receber no nível alto mínimo, né? Quando você define, né, se ela vai ser um nível alto ou nível baixo. Nível alto, você tem que alimentar ela aí com 18 volts em corrente contínua, né? VCC. Se você define, né, que é nível baixo, nível baixo máximo é de 3 VCC, que é a alimentação, o sinal que você tem que enviar para a entrada, para ele identificar que foi acionada essa entrada, tá? Normalmente a tensão máxima é de 30 VCC, a corrente de entrada, né, normalmente ela está na casa aí de 24 VCC e 11 miliampere. Essa alimentação ela não é feita por ponte retificadora ou ponte externa. No inversor, normalmente ele já tem uma alimentação que é diretamente, ela foi feita, né, foi criada para alimentar as entradas digitais, tá? Aqui embaixo, não muito diferente do CLP, né, que seriam os controladores lógicos programáveis, a gente tem entradas analógicas, tá? Então aqui a gente tem como se fosse um potenciômetro, né, que ele consegue fazer o controle de velocidade. Nessas entradas analógicas, eles também, né, suportam entradas de tanto de variação de resistência, que no caso ele vai variar a tensão, né? Quanto maior essa resistência, maior a minha tensão, menor a minha tensão de entrada e assim sucessivamente. Ou você também consegue fazer, né, esse controle utilizando a comunicação de 4 a 20 miliampere, né? Então ele lê tanto tensão, né, de 0 a 10 volts ou de 0 a 4 miliampere aqui, né? No caso, ele coloca como 4 miliampere nessa primeira referencial aqui, que seria o de potenciômetro, e nesse segundo aqui, que seria o A2, você consegue fazer a variação resistência. Então, você consegue ler de 4 a 10 volts ou de 0 ou 4 a 20 miliampere, que normalmente é a comunicação dos sensores, né? Normalmente, quando você tem lá um transmissor de temperatura, um transmissor de pressão, ele faz nessa correlação de pressão, a faixa lá, o range de pressão dele por temperatura, que é o que eu já tinha explicado, né, no conceito lá de comunicação e transmissão analógica lá do CLP. Aí ele também consegue fazer essa análise. Tá? Aqui tem alguns controles, né, de rotação, você consegue colocar alguns sensoriamentos de rotação, né? Isso aqui é características dos bornes de controle. Então, ele tem essas numerações, né? E você consegue definir essas características. Ó, esse aqui tem 1, 3, 5, 7. Então, você vai lá no datasheet, se ele só tem essas informações, então ele não teria esse 2, não teria esse 4. Tá? Então, cada numeração corresponde a uma função e cada inversor, né, cada modelo e fabricante, ele tem essas configurações de forma específica, né? Basicamente, né, a ligação do controle externo, ele acontece dessa forma, onde a gente tem aqui, ó, um referencial positivo, né, de tensão positiva,
ou um referencial negativo, né? Depende da forma com que você quer fazer essa comunicação, né? Se é uma comunicação positiva ou negativa. Mas, de forma geral, você faz a comunicação aqui dos contatos, né? Ou chaves. Aqui a gente tem as entradas analógicas, onde você pode colocar um potenciômetro para controlar a velocidade. E aqui temos a entrada digital, os contatos, né? Esse aqui é o contato lá da contadora, que ele tem esse elemento, né? Normalmente é o comum, o normalmente aberto e fechado. Esse é o que eu chamaria de relé, né, interno ali do inversor, ele pode funcionar de algumas formas, né? Quando o inversor está funcionando, ele fica comuta, né? Então, o que era aberto, fecha. Então, você consegue identificar que o inversor está funcionando. Quando ele não está funcionando, o que era fechado, ele permanece fechado, né? Então, aí dá para você identificar que ele não está funcionando, colocar algum sinal de alerta, né? E alguma correlação assim, tá? Então, tem essas opções de ligação de controle. Entradas digitais, referencial, né? Entradas analógicas de potenciômetro, né? E o controle, o próprio relé interno do inversor, tá? E aqui nós temos, né, os bornes de potência. O borne de potência, a gente normalmente, né, tem alguns inversores que conseguem fazer alimentação de motor trifásico só com 2 fases, mas nesse caso aqui tá certinho, ó, fase R, ST, deixa eu só conferir se está gravando. Fase R, ST, a fase U, VR e W vão para o motor, e aqui a gente coloca, né, o resistor de frenagem, né? O que é o resistor de frenagem? O resistor de frenagem é quando a gente tem, né, uma esteira e a gente quer frear ela instantaneamente, né, uma precisão na frenagem. O que acontece? Quando a gente quer frear alguma coisa e ela estava em movimento, a gente tem a formação de uma energia, né, cinética, que a gente chama, que a gente está no movimento e a gente quer frear, né, e existe essa energia cinética e essa energia ela aumenta a corrente no barramento, né? No barramento de corrente contínua que eu mostrei para vocês. Então, quando ela aumenta essa corrente lá no barramento de corrente contínua, o que acontece? Ele aumentou aquela corrente. Internamente no inversor, ele tem um transistor que vai comutar, né? O transistor ele funciona como se fosse ali uma torneira, né? Então, ele vem lá no comuta, identifica esse sobrecorrente e comuta para fazer a troca, né? Então, ao invés de sobrecarregar o barramento, por que eu não envio essa sobrecorrente para um resistor, transforma essa energia que seria prejudicial ao barramento em calor? Então, ele vai e envia essa energia, né, que seria energia, transforma essa energia cinética lá do movimento que eu quero frear, seria como se fosse, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um carro que ele tem carro híbrido, só que ele funciona com energia, frenagem regenerativa. O que é? Quando a gente freia, ele gera uma energia cinética e alimenta as baterias do carro, né? Então, existe carro alimentado por alguns motores elétricos, né? E ele transforma essa energia da frenagem regenerativa. Depois vocês podem dar uma pesquisada. Transforma a energia em carga, né? Ele alimenta a carga ali. E no nosso caso, né, no inversor, essa energia da frenagem, ela é descarregada no resistor. Então, transforma esse resistor, essa energia, né, de sobrecarga em calor, né? O resistor que dissipa calor, tá? Ele tem mais ou menos essa aparência aqui, ó. Ele é bem robusto. Normalmente ele é colocado fora do quadro de distribuição ou do CCM, né? Para que quando ele aqueça, ele não aquecer o sistema todo, né? Porque a função dele é transformar energia elétrica em energia térmica. Temos aqui também funções, né, de controle remoto. Quando a gente quer fazer o controle remoto, é através desse borne aqui. Agora, quando a gente quer fazer controle local, né, programação local, aumentar a velocidade de forma local, a gente consegue fazer, né, no próprio. Normalmente a gente chama isso aqui, ó, de IHM, né, que é uma interface homem-máquina, onde a gente consegue fazer as configurações no próprio inversor de frequência. Aqui tem algumas características, né? O botão de
alternar entre a operação local. Operação local, novamente, né? A operação local é mexendo aqui nesses botões que ficam na IHM do próprio inversor. E operação remota, que é utilizando contatos externos, né? Utilizando aquelas entradas de controle que eu mostrei. Tem o botão de liga, o botão de desliga, o botão de programar, né? Ou confirmar, quando você vai parametrizar o inversor, na imagem que vocês tenham feito. A parametrização do inversor, você tem que clicar bastante nesse prog aqui, né? Que é justamente onde ele coloca nas opções e confirma essas opções, né? Baseada ali na programação ou no parâmetro que você definiu. Inverter sentido de giro também dá para fazer, né? Alguns inversores têm na IHM a inversão de sentido de giro. E o jog, né, normalmente é utilizado para fazer controles mais precisos, né? Às vezes você está ali com o motor e a lata é uma esteira, né? Você está controlando a esteira com esse inversor. E a latinha não parou exatamente debaixo do dispensador. Então você quer fazer um ajuste manual, né? Ou um ajuste mais preciso de uma esteira, para ela ficar exatamente no lugar, no local que você quer. Você vai lá nessa função e consegue fazer ajuste de avanço ou de retorno do seu elemento. Tá? Algumas padronizações, parametrizações padrão, principalmente desse CFW09, é isso aqui, ó. Habilita alterações, então você tem que deixar em 5, né? E reset de fábrica em 5. Então, parâmetro 0 e parâmetro 204 em 5. Caso você tenha perdido, né? Normalmente você tem que digitar a senha para desbloquear o sistema. Caso você tenha perdido a senha, é necessário o reset de fábrica. Então, como é que você faz esse reset de fábrica? Pressiona seta para baixo no IHM do próprio inversor, prog stop, por alguns segundos. Após o desbloqueio, colocar o valor 5. Aí você consegue resetar essa senha aí, que é pré-definida, né, pelo projetista, por quem está desenvolvendo lá a parametrização. Outras informações importantes é a parametrização de leitura e referência. Não podem ser alterados, somente visualizados. Então, pelo parâmetro 02, você consegue acessar o parâmetro 2, só que ele vai ter só informação do RPM. Como é que ele colhe essa informação? Ele tem informação da corrente, tem informação da tensão e as informações do motor. Então, ele consegue, né, fazer essa leitura de RPM. No P4, você consegue ver a tensão no barramento de corrente de tensão contínua, normalmente em volts. No P14, último erro ocorrido, né? Caso exista algum erro. Parametrização P23, você consegue ver a versão do software que está rodando ali no inversor. Parâmetros principais podem ser alterados. Então, o tempo de aceleração do seu motor você consegue alterar, tempo de desaceleração, a frequência mínima que você quer trabalhar, frequência máxima, né? Você não quer uma frequência muito alta, você quer no máximo 60 Hz, que é a frequência da rede. E o seu motor, o ideal é que ele sempre trabalhe abaixo da frequência da rede. Então, você parametriza lá. Então, ninguém vai conseguir fazer com que ele rode mais do que está parametrizado. Tem os parâmetros de modo de operação, se você quer um controle local, né? Esses parâmetros localizados aí no P220, né? No parâmetro 220. Então, se você deixa em 0, né, o seu parâmetro, você controla localmente. Em 1, sempre remoto. Em 2, seleção pelo botão L e em 3, seleção pelo botão R, que são, né, definidos na parametrização do seu sistema. E por fim, né, você tem os parâmetros do motor. Todos esses parâmetros, eles são identificados através da plaqueta, tá? Então, a tensão nominal do motor, você vai ver lá na plaqueta e vai identificar e colocar lá no inversor. Corrente nominal, né? Vai estar lá na plaqueta do motor, você vai colocar. Velocidade nominal também, frequência nominal também, potência nominal também, né? Você tem que definir aqui, normalmente é um valor tabelado, tá? Então, é basicamente dessa forma que você faz nessas padronizações, parametrizações no seu inversor. No CAD-Simu, né, a gente tem aqui o CAD-Simu, normalmente fala CAD e Simu. A gente tem aqui, ó, um elemento, deixa eu só abrir aqui. Instalações, CAD e Simu.
que são os inversores de frequência. Vamos fazer uns exemplos aqui, baseado nisso que eu falei para vocês agora. E a gente tem, né, nossa plataforma para a gente desenvolver os nossos experimentos. Aqui, ó, temos a alimentação, né? É o ícone de alimentação. Vou colocar aqui fase, neutro e proteção. Aí eu vou colocar aqui os meus condutores. Eita, coloquei errado. Vem aqui, ó. Tracei aqui. Vou colocar o neutro de azulzinho para ficar bonito. E o proteção aqui em cima, beleza. Então, eu tenho um sistema trifásico aqui com neutro. O que que eu tenho que fazer agora? Como sempre, a gente vai colocar aqui um sistema de proteção para o meu inversor. Então, vou colocar aqui um disjuntor termomagnético antes do meu inversor, tá? E bem aqui, ó, nesse elemento que fica do lado dos motores, eu tenho a Software Starter, que é o próximo objetivo, a gente falar um pouco sobre a Software Starter, e os inversores de frequência. Aqui a gente tem os inversores, ó, tem inversor bifásico e inversor trifásico. Eu vou escolher aqui, ó, o inversor trifásico, tá? O que que tem aqui no inversor? Tem as 3 fases e as 3 fases de baixo. Aqui, ó, ele é diferente daquele exemplo que eu mostrei. Nesse exemplo aqui, a gente tem o elemento de força e o elemento aqui, ó, do lado, que é o controlador do inversor, que é o elemento de controle, né? Então, aqui, ó, são dois elementos diferentes. Um tem as entradas digitais, entradas analógicas, o relé, o local onde a gente coloca o resistor de frenagem, e o outro é o só para alimentar o motor. Então, esse aqui, ó, ele já tem até a simbologia. Tem a simbologia do diodo, que eu mostrei para vocês, né, que é o elemento que pega somente o ciclo positivo da onda. Aqui a gente tem um capacitor para tirar aquele ripple, né, que seria aquela queda no sistema lá, quando a gente vai transformar de alternada para contínua, a gente tem aquela queda, né? Toda vez que a tensão abaixa, a gente tem uma queda de tensão. Então, a gente coloca o capacitor para ir compensando essas quedas, que a gente chama de ripple. Temos aqui, né, o elemento que seria o transistor, né, os IGBTs lá, que seria um transistor de potência. Então, aqui, ó, na parte de força, bem simples. A gente já está careca de saber. Disjuntor já vem aqui, ó, ele tem um elemento de controle também, não precisa do relé. E aqui embaixo a gente coloca um motor trifásico, tá? Beleza, vou alimentar essa parte de força. Pronto. Aqui eu tenho a parte de força. Vou colocar até ó, opa. Colocar a proteção aqui, ó, que tem também. Proteção. Pronto. Parte de força tá ok. Aqui, pessoal, para associar esse inversor com o controlador do inversor, ele tem que estar com o mesmo nome. Então, como está traço G e esse aqui traço G, já está ok. Só que eu vou fazer um negócio, eu vou só tirar esse visualização do traço G para a gente conseguir colocar aqui, ó, porque esses dois elementos na prática são o mesmo elemento, né? É um inversor que tem a parte de força e a parte de comando, igual eu mostrei para vocês, tá? Então, aqui a gente já tem esse primeiro elemento. Outra coisa que eu vou tirar aqui, ó, a visualização é desse PE. Por quê? Porque aqui, ó, deixa eu ver onde era, ó. Aqui a gente tem a resistência. Essa resistência a gente vai utilizar como sendo a nossa... Deixa eu virar ela aqui, ó. Essa resistência vai ser o nosso resistor de frenagem, tá? Acho que vai ficar melhor se eu colocar em pé mesmo. Esse aqui é o nosso resistor de frenagem, que ele é ligado aqui, ó, no R mais e R menos, tá? Vocês vão entender na hora que a gente for fazer a simulação. Então, esse aqui seria aquele resistor de frenagem, né, que desvia a corrente do barramento CC para o resistor. Aqui a gente tem, né, o relé. Naquele exemplo que eu mostrei para vocês, a gente tinha um normalmente aberto e fechado. Só que nesse inversor a gente só tem o aberto, tá?
Isso aqui é a diferença de, é igual eu tô falando, fabricante para fabricante, né? Cada um tem as suas características. Beleza, então a gente já colocou o resistor de frenagem. Aqui a gente tem alguns elementos, tá? Então, beleza. Entendi, professor. O que que eu falei para vocês? Normalmente, o inversor ele já tem um borne, que é o borne de alimentação para as entradas. Nesse caso aqui, a gente tem uma, duas, três, quatro entradas digitais e aqui a gente tem duas entradas analógicas. Se eu clicar duas vezes nesse controlador, eu consigo ver algumas informações. Quais informações são essas? Velocidade do motor. Velocidade do motor, ele está dado em 3.000, 5.500, 1.750. Esse aqui são porque estão valores cheios, né? Esse de 3.000 significa que se eu aplicar uma frequência de 60 Hz, é aquele de 3.600. Esse aqui é aquele de 1.800 e assim sucessivamente. Lembrando daquela fórmula que eu passei para vocês, tá? Deixa eu só relembrar aquela fórmula, porque relembrar é viver. Então, a gente tinha uma fórmula assim, ó. A rotação síncrona era igual a 120 vezes a frequência dividido na verdade, isso aqui, ó, era a rotação sim, pelos polos, né? Então, se a gente pegasse aqui, ó, e utilizasse 50 Hz em um motor de dois polos, qual que seria a rotação dele? Vamos ver aqui, se ele está fazendo com 50 Hz, vezes 50, dividido por 2. Aqui, ó, dá o quê? 3.000 RPM. Esses valores aqui do CADSIMU são todos derivados de uma frequência de 50 Hz, tá? Mas lembrando que se eu quiser saber essa rotação em 60 Hz, aí eu tenho que utilizar aqui, ó, na minha fórmula 60, que é o nosso aqui da nossa região, tá? Ele é espanhol, deve ser em alguma região que é alimentada por 50 Hz, tá? Então, acontece. Por isso que eles são padronizados com esses valores. Então, aqui seria um motor de 2 polos, aqui 4, 6 e 8 polos, né? Aqui do outro lado é o controle de velocidade. Nós podemos fazer esse controle de velocidade por potenciômetros de 2 fios, né? Ou variação de resistência por 2 fios, 3 fios ou um potenciômetro analógico, né? O potenciômetro analógico é aquele, né? De três fios que a gente tem convencionalmente. Esse aqui, ó, potenciômetro analógico. É esse aqui, ó, que tem um elemento de giro aqui, ó, que você consegue variar, né? Já esses outros dois aqui, ó, de 2 fios e 3 fios, eles podem tanto ser potenciômetros também, quanto elementos analógicos, né? Entrada ali de 4 a 20 miliampere ou de 0 a 10 volts, né? São elementos de transmissão de sensores, tá? Então, você consegue fazer também essa leitura. Aqui embaixo, a gente tem a frequência do variador, né? Então, ele pode variar no máximo de 10 a 60 Hz. Aí eu defino aqui, ó, nessas configurações. Frequência mínima e frequência máxima do meu motor. Onde que eu... que significa isso aqui? Significa que se eu coloco esses valores aqui, lá no meu motor, né, no meu inversor, eu vou ter que padronizar. Peraí, só um minutinho. Então, aqui, né, seria aqueles parâmetros de frequência, né? Lá no inversor ele vai ter a parametrização, o número dos parâmetros de frequência. Aqui embaixo tem as velocidades, né?
esse aqui, ó, cada item desse aqui, ó, cada entrada, ele representa uma velocidade aqui. Então, se eu enviar um sinal para para a primeira entrada, ele manda um sinal, uma velocidade, e assim sucessivamente. Aqui, ó, é o tempo de aceleração. Então, é 5 segundos para ele acelerar e 5 segundos para ele parar. Mesma coisa da parametrização do inversor. E aqui, ó, injeção de corrente direta. Seria a injeção de corrente sem variação, né, de corrente contínua, para ele frear, tá? Às vezes você precisa de um controle na frenagem e um sistema para frear ele, então você não vai precisar de um sistema mecânico, você só pode injetar corrente contínua nele, que ele vai ficar totalmente travado pela injeção dessa corrente. Dá para você colocar ele tanto por um período pré-definido, para ele frear, né, por um tempo, ou para você deixar em injeção permanente, que é quando você frear o seu sistema, quando ele frear totalmente, você trava ele injetando corrente contínua, né, como se tivesse totalmente freado. Tá? Então, aqui tem como, né, fazer essas duas configurações, colocar aqui, ó, sim, né, que seria quanto tempo eu vou injetar corrente quando ele frear. E aqui em cima, ó, como é que eu posso fazer? Para fazer o meu sistema funcionar, eu posso ligar aqui, ó, uma botoeira, fazer a alimentação dessa botoeira em corrente contínua, que é gerada pelo próprio inversor, e coloco aqui, ó, pronto, né? Então aqui eu vou colocar o potenciômetro. Vamos ver se vai funcionar, ó, funcionei. Aqui no meu potenciômetro, eu vou ter que definir qual que é a minha frequência, né? Então, aqui, ó, eu defini baseado no meu potenciômetro, que vai ser 60 Hz. Agora eu vou ligar meu motor, ó. Liguei meu sistema. Ué, professor, não ligou. O que que aconteceu? Não ligou porque eu não estou ligando aqui, ó, a força, né? Se eu não ligar a força, não tem como ligar o motor. Deixa eu ver aqui. Eita, aqui ficou. Ah, tá rodando, né? Opa. Pegar aqui, vou colocar um por um. Pronto. O I1, que eu falei para vocês, ele faz o motor girar num sentido horário. O I2 faz girar no sentido anti-horário, tá? Então vamos ver se vai fazer isso, ó. Liguei o meu disjuntor, alimentei meu motor, meu inversor. Como eu alimentei meu inversor, o meu próprio inversor gera o corrente contínua aqui, ó. Alimentei. Ó, o que que acontece? Meu motor começa a girar, né? Como eu defini que a aceleração dele é de 60 Hz aqui no meu potenciômetro, ele vai demorar 5 segundos para chegar nos 60 Hz. Quanto que é o valor da minha rotação em 60 Hz? 3.600, porque eu sei dessa fórmula, né? Se eu fizer aqui a rotação síncrona dele, 120 vezes 60, dividido por 2, 3.600. 3.600. Se eu frear aqui, ó, que no caso é soltar essa botoeira, o que que vai acontecer? Ele freia em 5 segundos, ó, é aproximadamente 5 segundos para ele frear. Quando ele freia, ele não está realizando a frenagem. Por quê? Porque eu deixei aqui, ó, com 0. Se eu deixar com 5, olha aqui o que acontece. Liguei. Liguei meu disjuntor. Ó, meu motor partiu. Então ele vai começar a rodar gradativamente. Em 5 segundos ele chega na rotação nominal dele. Se eu tiro aqui, ó, ele vai frear em 5 segundos. Quando eu termino de frear, desacelerar, aí ele vai é, injetar corrente contínua no meu motor e meu motor vai ficar travado, tá? Isso eu coloquei 5 segundos. Então, vocês viram que ele atuou por 5 segundos? Se eu colocar aqui, ó, no meu inversor, que vai ser injeção permanente, então meu rotor vai ficar travado, não por ação mecânica, por ação elétrica, o tempo que ele tiver desligado, ó. Liguei. Então, ó, ele está travado. Agora, se eu colocar ele para rodar, ele destrava e vai acionar, tá? Se eu solto aqui, ele retorna, tá?
Aí, depois que ele finaliza a desaceleração, no tempo que eu programei de desaceleração, ele trava o rotor, aplicando corrente contínua no rotor. Tá? Então, é basicamente isso. O I2, ele funciona para fazer uma rotação ao contrário. Né? Então, se eu pegar aqui, ó, colocar uma botoeira no meu I2, quando eu injeto energia no meu I2, ele rotaciona para o outro lado. Ó. Aqui ele está parado, porque eu defini que seria injeção contínua. Se eu colocar por esse outro lado aqui, ó, não vai dar certo, porque os dois estão com o mesmo nome. Vou chamar esse aqui de S1. E esse aqui eu vou chamar de S0. Então, beleza. Botão liga. Aqui, ó. Liguei. Está travado por injeção de corrente contínua. Se eu pressiono esse aqui, ó, gira na rotação ao contrário. Então, na teoria, ele injeta frequência, né, ao contrário e gira aqui, ó, menos 3.600 RPM, que seria a rotação ao contrário. Desarmo ele, rearmo o outro aqui, ó, que ele demora mais tempo. Eu acho que deu bug no sistema. E, aqui, ó, acelera e desacelera, tá? E depois ele trava o rotor. Mas na prática, professor, eu vou colocar botoeira no inversor? Não, pessoal, na prática, não, você não coloca botoeira no inversor. Normalmente, você faz um sistema de controle utilizando contatora. Por quê? Porque seu sistema fica mais seguro e mais fácil de mexer. Como que você faz isso? Você faz aqui, ó, você pega lá um disjuntor para fazer o controle. Coloca lá, alimenta ele com a fase, alimenta ele com o neutro. Vem aqui, coloca um botoeira de desliga. Vem aqui, coloca a botoeira de liga. Coloca aqui o selo nas duas. Esse aqui eu chamo de S0, que vai ser minha botoeira de desliga. Essa é S1, que vai ser minha botoeira de liga para um sentido. Esse aqui vai ser S2. E eu vou ter que alimentar a contatora, né? E o Aí você vai ligar ele como se fosse uma partida direta com reversão. Liguei aqui. Vou fechar meu circuito aqui. Liguei aqui. Agora eu vou nomear, né? Então esse aqui vai ser minha... Aqui é... Deixa eu só fechar aqui. Quando a gente faz um sistema de partida direta com reversão, o que a gente tem que colocar para garantir que o sistema não vai partir para os dois lados simultaneamente? Intertravamento. Então, todos os conceitos que eu mostrei para vocês não são desperdiçados nem quando a gente está falando de inversor, tá? Eles são correlacionados. Quase que eu esqueço, inclusive. Só fazer direitinho aqui. Então, o que eu faço aqui para fazer uma partida direta com reversão? Vou fazer o selo de K1. Esse aqui é meu K1. Esse aqui é K2. Aqui é meu selo de K2. Eu estou fazendo rápido porque na teoria vocês já sabem, né? Intertravamento, como é que eu faço? Intertravo K2 em K1 e K1 em K2. E aqui, ó, nas minhas entradas do inversor, aí eu venho com o selo, com os contatos, né? Então, o que vai comandar meu sistema? É o contato. K1 vai comandar a minha partida para um sentido.
K2 para o outro sentido. Vamos ver se vai funcionar? Armei os disjuntores, ó. Tá travado porque eu defini que esse inversor vai travar toda vez que ele não estiver funcionando. Então, meu rotor está travado por injeção de corrente contínua. Quando eu aperto para ligar, ele gira por um sentido, né? Na velocidade que eu defini. E deixa eu ver o que ele fez aqui. Beleza, beleza. Então vamos lá. Aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho que definir em 60, né? Que é o meu potenciômetro. 60. Agora eu vou rodar meu sistema, ó. Liguei meu disjuntor. Acionei, ó. E demora 5 segundos para chegar na minha corrente, meu RPM nominal. Chegou, né? Quando eu aperto no outro, não acontece nada. Por quê? Porque meu sistema está intertravado aqui. Quando eu desligo, ele demora 5 segundos para desacelerar, depois trava. Ó, travou. E aperto no outro aqui para fechar esse contato aqui, para ele girar para o outro lado. Também demorando 5 segundos para armar e 5 segundos para desarmar. Depois que termina de freia, né, o motor, eu travo ele por injeção de corrente contínua. E é basicamente isso, né? O mesmo conceito que a gente utiliza. Beleza?